Oi, meu nome é Lucas, eu sou aqui da Argos Computação e nesse vídeo eu vou ensinar os conceitos básicos do financeiro no nosso sistema, né? O primeiro conceito que eu vou abordar aqui é o conceito de contas. Elas armazenam um saldo no sistema e esse saldo ele pode ser positivo ou então negativo. Ela funciona que nem uma conta de um banco, né? Quando você abre seu extrato e vê um saldo da sua conta do banco, é o mesmo conceito que a gente trouxe para o sistema. Alguns exemplos de contas, por exemplo, o caixa da empresa é uma conta, um cofre que você tenha na empresa também pode ser uma conta, alguma conta do banco, como conta do Itaú, conta do Bradesco, etc. Agora eu vou mostrar aqui no sistema como você faz a gerência dessas contas. Aqui no menu do sistema, se eu for na opção aqui financeiro e vir aqui na parte de configurações, vai ter um menuzinho aqui que chama contas. Se eu clicar nesse menu aqui, ele vai me listar todas as contas que eu tenho cadastrado. No meu exemplo aqui eu tenho a conta caixa e a conta do banco. Se eu quiser cadastrar uma nova conta, eu posso clicar aqui nesse menuzinho de cadastrar, ou então se eu quiser alterar alguma informação de identificação, eu posso vir aqui em mais informações que eu consigo alterar a conta. Para alterar o saldo dessas contas, a gente tem as receitas, que são entradas nessas contas, né? Tudo que aumenta o saldo da conta é uma receita. Alguns exemplos de receita podem ser as vendas que você faz na sua empresa, venda, pedido, esse tipo de coisa. Tem os depósitos também, né? Ou então um reforço de caixa. Você tira o seu dinheiro pessoal para colocar no caixa por questão de troco, esse tipo de coisa. Ela é uma receita que vai aumentar o saldo da conta. No caso das despesas, elas diminuem o saldo da conta, né? Alguns exemplos de despesas são o salário de um funcionário, uma feira que você faça na empresa, ou então alguma compra de uma mercadoria. Aqui no sistema, se a gente for no menu de financeiro, na parte de receitas ou então na parte de despesas, aqui a gente vai fazer o cadastro dessas alterações de saldo na conta. Por exemplo, eu vou clicar aqui na despesa para eu mostrar quais são os campos que a gente precisa preencher. Você precisa dar uma descrição para essa despesa, né? Ou então receita, pode ser salário funcionário X, salário funcionário Y. Você pode indicar aqui a conta, que é essa despesa. Você pode indicar também a categoria, que é essa despesa, que depois eu vou explicar o que é. Especificar o valor, a data de vencimento e se ela já foi paga. Por exemplo, se você tiver uma conta de luz que você recebeu e agora e o vencimento dela é só para mês que vem, você pode inserir ela no sistema e aí quando for o dia de pagamento dessa conta, você pode vir aqui e informar que ela foi paga. Para consultar receitas ou então despesas, a gente tem esse menu aqui de consulta que você pode informar que ela foi paga, fazer alguma alteração de categoria, de conta, esse tipo de coisa. Lá no cadastro de receita e despesa, a gente tinha um campo que chamava categoria, que serve para agrupar tanto essas receitas quanto essas despesas. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar melhor para entender. Se você quiser o total gasto com salário de funcionário, você pode criar uma categoria que chama salário e toda despesa com salário de funcionário você pode selecionar essa categoria. No final você vai poder ver o relatório com esse somatório. Você pode ver o total recebido por venda, você pode ver o total gasto com o fornecedor. Você pode criar a quantidade de categorias que você achar que é necessário para ter esse somatório total, tanto de receita quanto de despesa. Aqui no menu financeiro você pode ver aqui o submenu configurações e vir aqui na parte de categorias. Por aqui que você vai gerenciar todas as categorias aqui do seu sistema. Aqui tem um botão para adicionar uma nova categoria, né? Que você vai decidir o nome dessa categoria. Por exemplo, naquele exemplo lá que eu dei, vai ser a categoria salário. Aqui você vai decidir se é para receita, despesa ou então para as duas. E aqui você define uma cor para essa categoria, né? Você pode também adicionar categorias dentro de categorias, né? No exemplo que eu dei de salário, você pode criar subcategorias para esses salários. Por exemplo, salário de garçons, salário administrativo, qualquer outro tipo de salário que você quiser subcategorizar, você vai ter a possibilidade de ver tanto o valor total de salário quanto o valor dessas subcategorias. Além das receitas e das despesas, a gente tem outra forma de alterar o saldo das contas, que é por meio de transferência, que são essas movimentações entre as contas. Por exemplo, se eu quiser depositar o valor do caixa em uma conta do banco, eu preciso lançar uma transferência, né, da minha conta do caixa
para a conta do banco. Voltando aqui para o sistema, a gente tem o menu financeiro e dentro aqui tem a parte de transferência, que a gente pode fazer essa operação. Quando a gente clicar aqui, a gente vai selecionar a origem, que são, aqui você vai pesquisar entre as contas disponíveis, né? No meu caso aqui tem caixa e conta do banco, e vai selecionar o destino aqui que você quer fazer essa transferência. Depois você vai colocar o valor e a data de quando ela foi feita. Se você quiser colocar alguma descrição ou observação, você também pode colocar aqui nela. Outra configuração que a gente tem aqui são as de condição de pagamento, que define como que os pedidos e as vendas vão gerar essas receitas e despesas. Por exemplo, quando você faz um pedido aí, e ele tem um pagamento, ele tem que gerar uma receita em uma determinada conta. Essa geração de receita a gente vai configurar justamente nas condições de pagamento. Aqui no sistema, se a gente for na parte de configurações, a gente vai ter um submenu aqui de formas de pagamento. É por aqui que a gente vai gerenciar essas definições. Para explicar os campos aqui desse cadastro, eu vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender. Por exemplo, se eu recebo pagamentos em dinheiro na minha empresa, então eu teria que cadastrar uma condição de pagamento que chama dinheiro. Então eu iria colocar o nome dela aqui, dinheiro, ia selecionar o tipo dela aqui, dinheiro, iria colocar a baixa automática ativada, da mesma forma que ela está aqui, porque no momento que eu fizer a venda, a receita que ele vai cadastrar no sistema, ela já vai ter dado baixa, ele já vai entrar na minha conta. Então eu tenho que definir como baixa automática ativada. Aqui na outra opção de dias até o primeiro recebimento eu coloco 0, porque quando eu recebo um pagamento em dinheiro, ele cai automaticamente na minha conta, então instantaneamente no momento que eu fizer essa venda. E aqui na conta a gente vai selecionar qual conta que ele vai cadastrar essa receita. No meu caso aqui seria caixa, né? Aí, digamos que eu quero adicionar outra condição de pagamento aqui, que é cartão de crédito. Eu colocaria o nome dela aqui, cartão de crédito. Lembrando que eu posso definir condições de pagamento como genérico, né, sendo cartão de crédito. Ou então eu posso definir todas as bandeiras do cartão aqui. Eu posso definir uma condição de pagamento para bandeira Master, outra condição de pagamento para bandeira Visa e separar. Aí depende da forma com que você quer trabalhar. Aqui, no caso, eu iria selecionar a condição cartão de crédito, né? Agora, se você desativar a baixa automática, esse saldo da conta ela não ia ser acrescentado. Você teria que ir em cada venda, né? E indicar que ela caiu realmente na conta. Nesse caso, é se você quiser trabalhar conferindo todas as transações na máquina do cartão, né? Você pegar o extrato e sair confirmando tudo que você recebeu de fato. Aqui a gente pode definir a quantidade máxima de parcelas que essa condição de pagamento permite. Por exemplo, se eu divido só até 6 vezes, eu posso colocar aqui 6, que na hora que eu for fazer a venda e selecionar essa condição de pagamento, eu só vou poder colocar em 6 vezes. A gente tem o dia até o primeiro recebimento, que isso aqui varia de acordo com a máquina do cartão, né? Tem umas máquinas de cartão que recebem pagamento em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, aí depende da regra da máquina do cartão. Se eu colocar 0 aqui, o pagamento ele cai na conta instantaneamente. Aqui a gente tem um intervalo de dias entre as parcelas, que é a definição da diferença entre cada parcela dessa que vai ser criada na conta que você configurou. O padrão dele aqui é 30 dias, então vai cair o primeiro pagamento, né, de acordo com essa configuração de dias até o primeiro recebimento. Depois disso, vai sendo somado esse valor do intervalo de dias, né? Nesse exemplo, se a gente dividisse em 3 vezes, o primeiro pagamento ia cair agora, porque está configurado ali como 0, e os próximos ia cair daqui a 30 dias e o próximo daqui a 60 dias. A gente tem também a possibilidade de configurar uma taxa de cartão à vista e uma taxa de cartão a prazo. Essas duas taxas elas vão criar despesas de acordo com a porcentagem que você configurar aqui. Se eu deixar 0, ele não cria nenhuma despesa, mas se eu colocar algum valor aqui dessa taxa, ele vai calcular a porcentagem em cima do valor que você estiver fazendo a venda. Aqui também eu tenho a possibilidade de aplicar um desconto para essa forma de pagamento, se você quer incentivar passar por algum cartão e dar um desconto específico. E também tem a possibilidade de colocar uns juros, né? Que é um valor acrescido a esse pagamento, sempre selecionar essa condição de pagamento. Essas condições de pagamento elas vão estar listadas aqui no momento que você fizer uma venda ou então um orçamento.
E por fim a gente tem o fluxo de caixa, né, que é por onde você vai verificar a movimentação das contas, que são as despesas, receitas, transferências, esse tipo de coisa, em um determinado período, que pode ser diário, mensal, anual, etc. Aqui no sistema, no menu financeiro, a gente pode navegar aqui pelo fluxo de caixa, né? Vou até tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. A primeira informação que a gente tem aqui é o período, né, que a gente pode selecionar. No caso ele já vai vir selecionado hoje, mas você pode alterar aqui para ver mensal, anual ou então entre datas. Aqui a gente tem alguns filtros que você pode filtrar apenas algumas transações, né? Aqui tem também outros tipos de filtro, você pode ver só receita, só despesa. Você pode ver sem as transferências ou então com as transferências. Aqui nessa tabela vai estar listada todas as movimentações que vão ter ocorrido, né? Por exemplo, aqui eu tenho um pedido no dinheiro de R$50, tem uma despesa de salário, né? Dá para perceber que ela aparece aqui vermelho a despesa e verde a receita. E aqui, por fim, eu tenho também uma transferência, né, que eu removi do caixa e coloquei na conta do banco, que foi referenciada aqui como depósito. Aqui no final a gente vai ter o valor total em receita, o valor total em despesa e a movimentação, que é receita menos despesa. No caso aqui, hoje eu tive uma movimentação de menos 950. Aí aqui são os valores das contas, né? É feito para você averiguar se esse valor está batendo com o valor real. Se o valor que você tem no caixa é esse e se o valor que você tem na conta do seu banco é esse. E aqui a gente tem uma funcionalidade de fechar o caixa, que significa que você conferiu esses valores, eles estão corretos e que nada pode ser alterado em relação a antes dessa data. Por exemplo, se eu fechar o caixa no dia 3, significa que eu conferi os saldos das contas no dia 3 e nada pode ser alterado antes do dia 3. O ideal é que a gente crie uma rotina de verificação dessas contas, né? Por exemplo, de 15 em 15 dias você verifica se o saldo delas está batendo, ou então de semana em semana, de acordo com o que você conseguir fazer aí, né? De uma certa forma é isso, né? Não deu para eu entrar em todos os mínimos detalhes aqui, mas eu dei uma pincelada nos conceitos mais básicos. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar suas dúvidas. Qualquer sugestão também de melhoria, de funcionalidade que você acha que pode melhorar aqui no financeiro, você pode entrar em contato com a gente. E é isso, até mais, valeu!